A paz do Senhor, povo de Deus, por aqui Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou dando continuidade à nossa aula da Escola Bíblica Dominical, da editora Betel Dominical, que nesse primeiro trimestre de 2022 tem como tema o livro do profeta Ezequiel, falando um profeta com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. Já chegamos na lição de número 8. Se você não é inscrito, você se inscreve porque temos uma playlist com as outras 7 lições e essa 8ª lição também será colocada lá para você ficar acompanhando lição a lição. Hoje nós vamos ensinar sobre a lição do número 8, então você pega aí a sua Bíblia, porque é a Escola Bíblica Dominical, ou a conhecida EBD. A sua revista, se a sua igreja não adotou e você não tem essa revista, na descrição do vídeo vai estar aí os tópicos principais da lição. Como eu digo sempre, não posso colocar toda a lição na descrição, mas terá os tópicos para você. Então pega o seu marca-texto, muito importante, você que é aluno, você que é professor, para fazer as suas anotações para aplicar em sua vida. Pois a nossa EBD são aulas práticas para você colocar em sua vida. Então, Escola Bíblica Dominical. Tendo dito isso aqui, vamos crescer na graça e no conhecimento. Meus amados e queridos irmãos, já chegamos na lição de número 8, ou seja, já passamos da metade. Por que da metade, professor Tony? Porque a lição tem 13, então se nós chegamos na lição de número 8, já passamos da metade. Ou seja, podemos dizer que estamos nos caminhando para a última parte desse primeiro trimestre de 2022. E a lição 8 tem um ensino muito importante para os nossos dias, como foi nos dias de Ezequiel, que é uma mensagem contra os falsos profetas e os pastores infiéis. Do mesmo jeito que hoje, na nossa atualidade, existem profetas falsos, no tempo de Ezequiel também Ezequiel vivia no meio desses profetas falsos. Não somente Ezequiel, mas Jeremias e Daniel, que são os contemporâneos dele, que nós já falamos em aulas anteriores. E também nós temos os pastores infiéis. Existiam os pastores fiéis? Sim, mas também existiam os pastores infiéis, trazendo toda a lição, toda a revista, toda a aula que nós temos. Aprender com o que aconteceu em Israel, mas colocar em prática em pleno 2022. Esse é o maior intuito da nossa EBD, a Escola Bíblica Dominical. Vamos para o nosso texto áureo, que nos diz assim: assim diz o Senhor Jeová, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Uau! Deus está dizendo que os profetas estavam profetizando coisas que eles não viram, e Deus chama esses profetas de loucos. Olha só, se hoje você chamar um profeta de louco, ele não toca no ungido de Deus. E Ezequiel está dizendo que disse aqui, ó, assim diz o Senhor Jeová, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito, ou seja, não é o Espírito de Deus que estava revelando no tempo de Ezequiel aqueles profetas. Como tem muitos profetas hoje que não é o Espírito Santo que está revelando para ele, mas sim o Espírito da carne. Vamos falar lá no finalzinho da nossa lição. Coisas que não viram, eles dizem, assim diz o Senhor, eis que estou vendo. E Deus está dizendo, é mentira. Eles estão falando do próprio coração, com a própria vontade, mas não sou eu que revelei, não sou eu que mostrei e muito menos mandei profetizar. Deus chama esses profetas de loucos. Será que nós temos profetas loucos hoje? Ou foi só no tempo de Ezequiel? É o que nós vamos aprender hoje. Esse versículo está em Ezequiel 13, versículo de número 3, para você anotar aí. Já vamos começar a nossa anotação? Anota aí, ó, capítulo de número 13, versículo de número 3. Deus chamando os profetas de loucos, ou ai dos profetas loucos. Na nossa verdade aplicada vai dizer, o povo de Deus precisa estar atento para não ser enganado pelos falsos obreiros.
Aqui o escritor foi bem gentil, né? Ele fala atentos. Mas na nossa linguagem, se nós podemos dizer hoje, principalmente para essa juventude, você aí que acompanha o canal e vive esse meio contemporâneo nosso, aqui a gente podia dizer assim, o povo de Deus tem que estar ligado, tem que estar esperto, né? Mas aqui ele fala, tem que estar atento aos falsos obreiros. E aqui é bem legal, anota aí, professor, você que vai aplicar essa aula no dia 20 de fevereiro, quando ele fala aqui falsos obreiros, porque antigamente, irmãos, eu não sei se você lembra, se você tem essa memória, se não tem, eu vou trazer para você, se você que é jovem, se você não sabia, antigamente só quem podia pregar eram os pastores, no máximo os presbíteros da igreja, mas hoje todo o corpo de obreiros da igreja, ou seja, cooperadores, diáconos, missionários, evangelistas, esse todo grupo poderia, hoje pode pregar a palavra de Deus nos púlpitos. Só que antigamente, estou falando de antigamente, eu tenho 4:2. Então antigamente, só quem pregava era quem? Era os pastores, os presbíteros, talvez um missionário que vinha do campo missionário para ministrar a palavra. Era restrito a palavra de Deus, a esse grupo. Porque se cumpria o quê? Atos, né? Capítulo número 6, quando se levanta ali os diáconos, a instituição de Atos 6, se você puder abrir a sua Bíblia, anotar, os diáconos não tinham a incumbência de pregar, eles tinham a incumbência de servir as mesas para que os apóstolos ficassem servindo o povo de Deus com a palavra, o ensino da palavra. É isso que, por isso que é levantado os diáconos, os cooperadores. Só que o escritor aqui ele coloca para a nossa atualidade, você sabe disso, que hoje nós temos diáconos, cooperadores, pessoas que não são nem cooperadores, mas se converteram, estão na igreja, têm uma boa retórica, uma boa homilética, uma boa exegese, ele já ganha a oportunidade para pregar, faz parte desse grupo, você sabe disso. Então, quando ele fala aqui, ó, cuidado com os falsos obreiros. Quem é obreiro? É todo aquele que faz parte do corpo de Cristo. Então, se tem alguém que serve água, ele é obreiro. Se tem alguém que fica na porta, ele é obreiro. Se tem alguém que ensina a palavra de Deus na escola dominical, ele é obreiro. Então não importa qual a função que ele exerce. Ele exerceu alguma função na igreja, ele é chamado de obreiro, porque está fazendo a obra de Cristo, está cooperando na obra. Então ele está dizendo, aqui ele está chamando a atenção para os falsos obreiros, não é porque está fazendo obra que eles são verdadeiros. Essa aqui foi a verdade aplicada e já começa a balançar aí, né? Chacoalhar aqui para falar, englobar todos. E aqui vale lembrar, tá? Não é somente obreiro de porta. Aí cabe para mim que sou professor, para mim que sou presbítero, para os pastores, evangelistas, não importa qual é a função. Estar servindo na casa do Senhor é obreiro. Então ele está generalizando todos obreiros. Cuidado com os falsos obreiros, não importa quem seja ele. Mas hoje vamos falar especificamente sobre profetas e pastores. No nosso texto de referência, nós temos Ezequiel capítulo 13, o versículo 6. Depois nós temos Ezequiel 34, versículo 2 e versículo de número 3. Vamos à leitura? Está na descrição do vídeo. Versículo 6 de Ezequiel capítulo de número 13. Vem vaidade e adivinhações mentirosas, os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não o enviou, e fazem com que se espere o cumprimento da palavra. Meu Deus, essa vai ser uma daquelas lições difíceis de prosseguir, e tão importante que é os assuntos. Vem vaidade e o que? Adivinhações mentirosas. Olha aí, anota para a tua vida aí, ó. Adivinhações mentirosas. Quem é que está dizendo que eles estão mentindo? O versículo continua, o Senhor disse, quando o Senhor não enviou. Ou seja, eles estavam falando palavras, dizendo assim diz o Senhor, sem que o Senhor estivesse dizendo para que eles dissessem. O versículo continua e faz com que espere o cumprimento da palavra. Eu sou homem de Deus, eu sou profeta, eu sou Deus que está mandando. Espera que tu vai ver o cumprimento, irmãos.
quantas e quantas profecias que nós estamos vendo que cai por terra, não foi o Senhor que disse. Mas qual é a culpa? A culpa é a repreensão que esses profetas estão tendo. As pessoas têm medo de repreender falsos profetas. Apesar que aqui no canal, na plataforma YouTube, tem um grupo aí, tem uma turma aí que são contra os falsos profetas e não vai profetizar mentira não, porque esses homens estão aí desmascarando falsos pastores, falsos profetas. Tem que fazer isso? Tem. Mas junto com tirar esses falsos, desmascarar esses falsos profetas, tem que ter o ensino da palavra. Não basta eu dizer que o profeta está mentindo. Eu tenho que ensinar o povo a identificar um falso profeta. É um equilíbrio. Tem que ter um canal que explica sobre os falsos profetas? Tem. Mas tem que ter um canal que ensine ao povo não ser enganado por esses falsos profetas. Eis aqui, Bíblia para o cotidiano. Se você ainda não é inscrito no canal. Isso foi o versículo 13, foi o primeiro, né? Perdão, foi o versículo 6 do capítulo 13 de Ezequiel. Mas continuando o nosso texto de referência, Ezequiel 34 agora. Versículo 2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? O que quer dizer isso aqui, professor? Homens que não estão preocupados em apacentar as ovelhas do Senhor. E aqui ele está trazendo menção aos pastores de Israel. Ele continua dizendo, diz assim o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Aqui mesmo na plataforma do YouTube, tem pessoas, irmãos, que não têm pastores. Eles se apacentam a si mesmos, mas vêm, abrem canais e querem pregar a palavra de Deus. Mas ele está apacentando quem? A responsabilidade de um pastor é apacentar ovelha. Pastor não apacenta a si próprio. Quem está dizendo não sou eu. Quem está dizendo é Ezequiel 34, verso 2. Pastor só é pastor se tiver ovelha. Se estiver exercendo o seu ministério pastoral. E só existe pastor exercendo o ministério pastoral quando se tem ovelha. Então Deus está dizendo, ai dos pastores que apacentam a si mesmo. E ele termina com a pergunta, não apacentarão os pastores as ovelhas? Você só pode ser chamado de pastor se você apacenta. É isso que Ezequiel está dizendo. Então quer dizer que tem pastor que, se não apacenta, não pode ser chamado de pastor? Depende. Na nossa igreja nós temos 4 pastores. O nosso pastor local, que é o pastor Nilson Franco, o nosso co-pastor, que é pastor consagrado pastor, nosso pastor Eli Marciano. E temos mais 2 pastores de retaguarda com os nossos pastores, pastor André e o pastor Tom. Eles são pastores? Sim, porque eles estão ajudando o nosso pastor Nilson, à frente da igreja, a conduzir o povo. E toda vez que tem uma demanda grande, o pastor chama esses pastores para resolver essas causas, para que seja o melhor para o rebanho. Então eles estão apacentando, eles só não estão à frente, eles só não são o líder principal, o pastor principal da nossa igreja. Falando do pastor Tom, o pastor André e o pastor Eli. O nosso pastor principal da nossa igreja é o pastor Nilson. Mas eles continuam sendo pastor auxiliando. Mas esses pastores, eles não auxiliam a igreja. Em nenhuma igreja. Eles se sentem acima do bem e do mal e acham que pode ficar onde estão. E a Bíblia diz, eles não apacentarão a ovelha, mas como se eles não fazem parte do rebanho? Se eles não querem dividir a jornada com o pastor principal dele? É para chamar a atenção. Versículo de número 3 diz, comem a gordura e vos vestem da lã e degolam o cevado, mas não apacentam as ovelhas. Pessoas, irmãos, esse canal hoje aqui, o canal Bíblia para o Cotidiano, vai entrar em conflito com os falsos pastores que pedem dízimo, pedem oferta aqui no canal, aqui no YouTube mesmo, na plataforma YouTube, pedindo dízimo, pedindo oferta, pedindo pix, pedindo isso.
Ou seja, ele está comendo da gordura, ele está se vestindo da lã, mas ele não apacenta ninguém, ele não cuida de ninguém, ele não vela pela vida de ninguém. Não dá, meu irmão. Eu não sou desigrejado, sou contra 100%. Esse canal existiu com uma base. Não somos a favor dos desigrejados. Quando eu falo não somos, porque comecei esse canal com o presbítero Alex e junto dizemos desde o começo, a Escola Bíblica Dominical, a EBD do canal Bíblia para o Cotidiano, não é para tirar você da sua Escola Bíblica Dominical, mas é para agregar conhecimento. Se você diz assim, só basta eu escutar a aula do presbítero Tony, do professor Tony, e eu não preciso frequentar a escola dominical, você não vai ouvir isso da minha boca. Não ouviu isso do presbítero Alex que começou junto comigo. Não, aqui é para agregar. Somos contra pastores que apacentam a si mesmo. Ovelha sem pastor precisa se reconciliar com o rebanho. Aí você volta na lição anterior, se você não viu, e você vai ver as responsabilidades. Deixa eu relembrar para você. Povo de Deus, ovelha do seu rebanho. Como é que você é ovelha do rebanho de Deus se você não congrega, não faz parte de um rebanho, não está inserido em um rebanho? Vê a lição anterior, a lição 7, que você vai entender esse princípio. Mas guarde, esse é o princípio do canal Bíblia para o Cotidiano. Pastores que querem apenas a lã, a gordura, o cevado, mas não querem ter trabalho e apacentar ninguém, porque ser pastor dá trabalho. Vamos para a nossa introdução. Ezequiel profetizou contra os falsos profetas e líderes de Israel, os pastores infiéis, que deixaram de guiar o povo de Deus na verdade das Sagradas Escrituras. Tais relatos devem servir de alerta para a igreja de hoje. Deus quer profetas, Deus quer pastores que guiem o seu povo a caminhos retos, sinceros, do qual Deus o chamou. Esse foi o intuito de Deus para Israel e esse é o intuito de Deus para os pastores no dia de hoje. No nosso ponto 1 vai dizer, profecia contra os falsos profetas. Eita, ninguém fala sobre isso aí, né? Que existe profecia contra profeta. Só existe profeta profetizando, mas não existe profecia contra profeta? Existe. O nosso Deus é fiel. Profecia contra os falsos profetas. Sinal, se aqui está falando do falso, porque tem os verdadeiros. Mas aqui é contra os falsos. Então vamos identificar esses falsos profetas? Vamos lá. Desde o início da humanidade, a tentativa de enganar as pessoas com a mensagem que anuncia uma mentira como se fosse verdade e procura semear dúvida quanto ao que o Criador falou. Gênesis 3, do versículo 1 ao versículo 5. Segura só um pouquinho que a gente volta nesse versículo aí. Tal realidade sempre acompanha a história do povo de Deus, como veremos no presente tópico que vamos falar hoje. Deus repudia essas práticas e se mostra contra todos os que usam de engano. Já vamos começar a Bíblia, porque é a Escola Bíblica Dominical. Livro de Gênesis, capítulo de número 3, do verso 1 ao verso de número 5. Vamos ver o que diz. Que nos diz assim: Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comerás, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerás dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que o dia em que dela comeres, se abrirão os vossos olhos e serás como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha só a astúcia da serpente para enganar a humanidade, no caso aqui Eva, e consecutivamente toda a humanidade foi enganada. Deus proibiu vocês de comer das árvores do jardim? E Eva ainda retruca, disse, não, ele não proibiu. De todas não, ele só proibiu de uma. Ele na verdade nem proibiu, ele pediu para que nós não comêssemos, para que nós não viéssemos
a morrer. E a serpente disse, não, Deus está mentindo, pode comer, você não vai morrer. Pelo contrário, quando você comer, você vai ser igual a Deus. Olha que astúcia que Satanás usou, querendo fazer Eva e Adão ser igual a Deus. Mas em quê? Na mentira, no engano, na desobediência. Não é assim hoje? Os falsos profetas aqui, que nós estamos falando sobre os falsos profetas, eles dizem, não, assim diz o Senhor, contradizendo a palavra. Meus irmãos, olha aqui, olha bem para mim. Você sabia que isso aqui é muito mais importante do que isso aqui? Se essa aqui é uma escola bíblica dominical, EBD, se o que está aqui, que é o que eu uso como base, não sustenta o que está aqui, não vale. Essa aqui supera qualquer ensino bíblico, qualquer ensino que chamado bíblico. Se não tiver na Bíblia, não serve. Então vocês têm que entender, a revista está dizendo é lei. Não, a revista tem que dizer o que está na Bíblia. Se ela não vai confirmar o que está na Bíblia, então o que está aqui não serve. E hoje o povo de Deus é enganado por causa disso, porque ouve muito o que o profeta disse e não tem base bíblica para o que o profeta disse. Então você tem que comprovar nas Escrituras. É o que nós vamos aprender hoje. Vamos um pouco mais à frente. Esteja atento, que a lição de hoje é um pouco chacoalhante aí para as falsas profecias. Aqui fala os falsos profetas. No ponto 1.1 vai dizer: Deus prepara o povo para a entrada em Canaã. Olha Deus preparando o povo para entrar em Canaã. E como é que foi? A preparação para o povo de Israel possuir e habitar na terra de Canaã incluía orientações sobre como lidar com o surgimento de falsos profetas no meio do povo. Notemos que Deus avisa que o referencial para discernir se a mensagem deveria ser recebida não era a realização de um sinal ou prodígio, mas a palavra de Deus já revelada ao seu povo. Tem muita gente se iludindo com sinais e prodígio. Professores, anotem aí. Alunos, marquem para a sua vida. Não é porque você vai estar vendo aqui, realização de sinais e prodígios, que quer dizer que este homem, esta mulher, este profeta, esta profetisa é da parte de Deus. Porque eles têm que estar embasados aonde? Na palavra de Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo número 13, do versículo 1 ao versículo 5. Quando o profeta ou um sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conhecemos e servi-los, não ouvireis as palavras daquele profeta ou sonhador de sonho, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvirás, e a ele servireis, e a ele vos achegarás. O que eu estou falando? Um profeta se levanta, um sonhador se levanta, aqui Deuteronômio 13, aqui Deus está preparando o povo para entrar em Canaã. E se algum deles disser assim, vamos fazer tal coisa, vamos consultar outros deuses, ou talvez você fale assim, mas se mandar consultar outro deus, eu não vou cair nessa, tá bom. Mas se mandar você fazer algo que não está na Bíblia, Deus está falando, não, está errado. Se não tiver embasado com o que está aqui, você não deve fazer. Este é o sinal que você deve adotar para identificar o falso profeta. Se ele profetizou algo que não está na Bíblia, ele não serve para você. Não é porque ele faz sinal e prodígio. Lembre-se disso. No nosso ponto 1.2 vai dizer, o povo desprezou os profetas de Deus.
Por que o povo desprezou o profeta de Deus? Porque o profeta de Deus não diz o que o povo quer ouvir, diz o que Deus manda. Eita, irmão, é forte, hein? Vamos ver o que o nosso escritor colocou. Tanto o reino do norte quanto o reino do sul desprezaram os profetas que Deus enviou, chamando o povo ao arrependimento. Aqui temos diversas passagens, segundo Reis 17, do 13 e 14. O próprio livro de Neemias também fala, né? Capítulo 9, 26 ao 30. Continuando o que está na revista. Também não aceitaram a palavra de Deus que ordenava que se submetesse ao cativeiro, pois a mensagem era uma disciplina imposta pelo Senhor como parte do plano divino no processo de restauração do seu povo. Jeremias dizia: vai vir Nabucodonosor, vai invadir. Vai vir a grande Babilônia, vai invadir. Sabe o que os profetas falsos diziam? Vai vir não, estamos em paz, isso é mentira. Paz, paz. E Deus disse, estão te chamando de paz quando está havendo guerra. Vamos ver livro de Jeremias, pelo menos alguns versículos. Jeremias, capítulo de número 29. Abre aí, vamos ver aqui, ó. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e todo o povo de Deus. Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Jeremias colocando, ó, versículo de número 7. Procurai a paz na cidade, para onde vos fez transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz. O que Deus... Professor, me explica isso aqui. Jeremias está dizendo, vocês estão cativos porque Deus permitiu. Nabucodonosor não tinha poder para levar vocês cativeiro, vocês cativo, ser escravo na Babilônia. Foi porque Deus permitiu, porque vocês estavam em rebeldia. E no versículo 7, sabe o que manda Jeremias dizer? Ore para que vocês vivam em paz aonde? No cativeiro. Isso aqui se transforma lá para o Novo Testamento. Orai pelas autoridades eminentes para que vocês vivam em paz. No cativeiro, Jeremias está dizendo, ore, porque vocês estão cativos pela desobediência, porque vocês acreditaram nos falsos profetas e não quiseram acreditar no profeta verdadeiro que era Jeremias. Esse é o ensinamento, ok? Vamos lá para o nosso ponto 1.3. Atuação dos falsos profetas. Olha a atuação dos falsos profetas. Tanto Jeremias como Ezequiel denunciou e enfrentaram a atuação dos falsos profetas que ainda estavam presentes, mesmo no tempo de grande sofrimento, desviando a muitos da verdadeira mensagem divina. Aí mesmo em Jeremias, você volta aí para o capítulo 26. Vamos ver aqui. Assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e diz todas as cidades de Judá que vêm adorar a casa do Senhor, todas as palavras que te mandei que lhe dissesse. Não esqueça nenhuma palavra. Deus dizendo para Jeremias, você vai profetizar. Todos estão chegando, você vai dizer, ó, assim está acontecendo. Olha só o versículo 3. Bem pode ser que ouçam e se converta cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer por causa da maldade das nações. Ele está dizendo, ó, fala Jeremias, fala, porque esse povo vai ser cativo, fala, possa ser que ele ouça. Aí, mas Deus sabia que ele não ia ouvir. Mas Deus é tão justo que mandou Jeremias dizer para eles, mesmo sabendo que eles não iam ouvir, para eles não ficarem sem testemunho de que Deus cuida, de que Deus avisa, de que Deus alerta. Isso aqui foi só uma parte. Já o livro de Ezequiel, que já lemos, capítulo 13, não preciso ler porque está na revista, ele fala a mesma coisa. Mas vamos ver o que os nossos profetas fizeram aqui. O que o escritor coloca, pastor Valdir, lembrando, tá? Os falsos profetas criam, na época, uma falsa segurança
nos judeus em Jerusalém. Promoviam-lhe paz e livramento falso. Mas vamos ver Ezequiel. Volta um pouquinho só. Aí vamos ver Ezequiel capítulo de número 13. Olha a falsa paz que eles produziam. Ezequiel 13, o verso de número 16. Os profetas de Israel que profetizam de Jerusalém vêm para ele visões de paz, não havendo paz, diz o Senhor Jeová. Anota esse versículo, meu irmão. Os profetas, 16, os profetas de Israel profetizam em Jerusalém e vem paz para ela, visão de paz. Aí eu separo o versículo aí, não havendo paz, diz o Senhor. Estamos bem, estamos funcionando, o rei está bem, o reino está bem, o sacerdócio está bem, o sacrifício está indo bem, estamos bem, é paz, eu disse. Estão profetizando paz aonde não tem paz. Isso enfrentou tanto Jeremias quanto Ezequiel. Esse foi eles enfrentando os falsos profetas. Continuando. Na realidade, isso só aconteceria quando se voltassem para as leis de Deus e abandonassem as rebeldias, idolatrias e profanações. Infelizmente, muitos seguem mensagens que não chamavam ao arrependimento, mas procuram tranquilizar o povo e mantê-los em suas práticas pecaminosas. Meu Deus, isso aqui está parecendo esses canais de denúncia aos falsos profetas. Mas é a lição. As pessoas estavam querendo em Jerusalém massagear o ego. Está vendendo, continue vendendo, prospere, fica rico, conquiste. Mas eu estou em pecado, eu estou em adultério. Não. Viva bem. Ofereça sacrifício, vá ao templo. Dê uma boa oferta, mas não precisa... Não. Continue pecando. Continue nas suas práticas pecaminosas. Está tudo bem. Hoje a gente tem essa realidade. As pessoas não se arrependem dos seus pecados, mas vão à igreja ao domingo e acham que pode continuar pecando de segunda a sábado, mas que ele vai para a igreja ao domingo. Não. A igreja ao domingo é para você se reconciliar diariamente com Deus. No domingo você vai para o seu quartel general para botar suas forças em dias. Para Deus revigorar suas forças e os profetas da casa dele ser usados para quê? Para que você se arrependa dos seus pecados. Você pare de mentir, de roubar, de prostituir, de enganar, de furtar, de adulterar. Você tem que parar. Deus não quer apenas o seu corpo no culto. Ele quer a sua alma e o seu espírito. Que você adore Ele em espírito e em verdade. Então temos que ter arrependimento. Temos que proclamar. As mensagens têm que apontar para arrependimento. Se as mensagens de hoje não te mostram arrependimento, você pode ser rico? Pode, mas ser rico sem pecado. Você pode ter casa própria, conquistar a faculdade? Pode, mas sem pecado. Você não pode atrelar uma coisa a outra. São separadas. Você é santo. O que é santo? Você sabe disso? É ser separado. Eu posso ser rico e não ser pecador. Mas como posso ser pobre e ser pecador? E daí? Então a mensagem de João no Rio Jordão é que arrependei-vos. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Era o que estava proclamando, Deus estava proclamando em Israel. E o povo dizia, não, paz, está tudo bem, vamos ao culto de domingo. Damos nossas ofertas, mandamos dinheiro para os órfãos, mandamos dinheiro para as viúvas. Está tudo bem. O que importa é a gente estar aqui de domingo. E Deus disse, não, eu não aceito o sacrifício de vocês, porque vocês estão querendo que o seu ego seja massageado. E Deus não veio massagear o meu ego. Deus veio me livrar do pecado. Amém. Vamos continuar. Chegamos no nosso ponto de número 2. Tá difícil. Profecia contra os pastores infiéis. Esses são os profetas e os pastores que aceitam esses profetas mentirosos, porque esses pastores são falsos, ou como dizem aqui, são infiéis.
Pastores verdadeiros não aceitam falsos profetas. Pastores verdadeiros ou pastores fiéis não aceitam falsos profetas ou falsas profecias. Ele mesmo repreende. Mas Israel, além de ter os falsos profetas, tinha os pastores infiéis. Respira aí, irmão. Hoje está sendo uma aula de denúncia, como foi Israel para os nossos dias. Um alerta, não uma denúncia. Um alerta para todos nós. O escritor aqui coloca a mensagem divina contra a atitude de líderes contrária às ordenanças divinas à frente do povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. É um tema bem presente nas Escrituras Sagradas, pois causa muita e grande sofrimento e dificuldade, tanto para os dias atuais, como foi lá atrás. Os dias atuais já vimos Ezequiel. Agora vamos ver como era no tempo de Paulo. Abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios. Folheia a Bíblia, irmão. Eu tenho dito sempre e vou continuar dizendo. É escola bíblica, tá ok? Vamos lá, ó. 2 Coríntios, capítulo de número 11. Vamos ver como era no tempo de Paulo. 2 Coríntios, capítulo 11, apenas o verso de número 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Transfigurando, disfarçando, aparecendo, enganando, imitando. Não são verdadeiros. Capítulo 11, a lição de casa para você que vai dar aula, professor. Capítulo 11 de 2 Coríntios, o relato sobre os falsos apóstolos, os que dizem apóstolos e não são. Isso aí leva até para as cartas de Apocalipse, os que se dizem judeus e não são, mas são das sinagogas de Satanás. Paulo está dizendo aqui, ó, eles querem ser apóstolos, mas não cumprem o que está na Bíblia, então são falsos apóstolos. Era em Ezequiel e era também no Novo Testamento. No nosso ponto 2.1, atividade de pastor. Se você for na lição anterior, se você assistiu, se você não assistiu, assim que acabar esse vídeo, assiste lá antes de você aplicar essa lição. Porque como as lições elas são sistematicamente, então você assiste uma para entender a outra, completar uma outra. Então se você quiser saber mais sobre as atividades do pastor, você vê a lição anterior. Aqui é só uma lembrança do qual é a atividade do pastor. Que diz assim: a atividade de pastor é uma das mais antigas profissões da história da humanidade. A primeira pessoa mencionada na Bíblia como sendo pastor de ovelha é... Vamos dar um tempo para você. Quem foi a primeira pessoa? Não procura na Bíblia agora não. Quem foi a primeira pessoa mencionada na Bíblia que se tornou pastor de ovelhas? Eu estou dando um tempo para que você procure ou traga a sua memória. Que isso aí faz os seus alunos, ou você que é aluno, para aprender. Eu vou abrir, ó, Gênesis, lá, eu vou dando uma dica. Livro de Gênesis. Quem foi a primeira pessoa mencionada para cuidar de ovelha na Bíblia? Você lembra? Se você não lembra, ou se você sabe, se você não sabe, aqui é o canal que vai te ensinar. Livro de Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 2. Quem foi? Vamos ler. E teve mais o seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador da terra. Então, a primeira pessoa a ser o pastor de ovelhas foi Abel. Está aí, ó. Traga esse conhecimento para a sua classe, professor, e você, aluno, guarde assim. A primeira pessoa a ser chamada de pastor na Bíblia foi Abel, que cuidava de rebanho, cuidava das ovelhas. Conhecimento. Vamos continuar. A expressão hebraica usada para pastor, segundo John Strong, transmite várias ideias. Apacentar um rebanho, pastoreá-la, guardar. Então, um pastor que não guarda, um pastor que não pastoreia, ele não pode ser chamado de pastor. Seja ele na frente ou seja ele auxiliando. Vamos continuar. Os primeiros patriarcas de Israel
tiveram envolvidos na atividade de apacentar rebanhos. Gênesis capítulo número 13, Gênesis capítulo número 26. Vamos ver aqui, Jacó foi um dos conhecidos aí, que foi pastor, um dos patriarcas, que foi pastor de ovelhas, tanto que tomou conta das ovelhas de Labão, né? José, quando vai para o Egito, que traz o seu povo de volta, aliás, Deus manda o povo para o Egito, quando vai aparecer perante Faraó, o que José fala? O meu povo é povo pastores de ovelha, então todo o povo já era conhecido como pastores, ok? Portanto, por se tratar de uma atividade bem presente no cotidiano dos judeus, quando o Senhor Deus usa essa expressão metafórica acerca dos líderes do povo de Israel ou dos outros povos, bem entendia a mensagem que o Senhor estava transmitindo. Então, quando Deus fala assim, vocês são falsos pastores, na verdade o título é pastores infiéis. Eles sabiam o que era um pastor verdadeiro e o que era um pastor infiel. Eles tinham apenas a plena convicção do que era ser um pastor fiel. Então Deus estava comparando eles a pastores infiéis. Nosso ponto 2.2, os pastores de Israel. Vamos ver em Israel. Vamos ver se nós conseguimos trazer para os nossos dias. Já vimos na lição passada que a Bíblia descreve metaforicamente o povo de Deus como ovelha do pasto do Senhor. Já falei, não vou repetir, assiste a aula anterior. Assim também são usadas as expressões pastor ou apacentar, andam juntos, que significa metaforicamente em relação aos que tinham a responsabilidade de guiar, ensinar, prover proteção e suprir as necessidades. Professores, mais uma dica para vocês alunos, anotem que coisa aqui, ó. Vamos primeiro por aqui. Pastor e apacentar, andam juntos. Agora, o que o pastor teria que fazer? Vamos ver aqui, ele tinha que a responsabilidade de guiar, ensinar o caminho das ovelhas, do pastor, ensinar o caminho e ensinar o ensinamento, prover proteção e suprir as necessidades do povo de Israel. Lembra da lição passada? Se você não lembra, eu mencionei o Salmo de número 23, muito conhecido entre todos nós. Vamos ler mais uma vez, porque ler Bíblia nunca é demais. Então abra sua Bíblia aí no livro de Salmo 23, mesmo sabendo que você sabe de cor. Mas é muito importante fazermos esta leitura. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então Deus disse, eu sou o pastor do meu povo. Então o povo sabe que não vai faltar nada. Isso aqui é Davi dizendo, Deus é o meu pastor, de nada faltará, porque os pastores de Israel estavam deixando faltar tudo. E ele continua, deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Guiar, certo? A atividade do pastor, Davi estava dizendo, Davi era pastor, ele sabia o que ele estava dizendo, ensinava o caminho, certo? Provia proteção e supria as necessidades. Tudo isso aqui, Davi sabia dizer muito bem o que era ser um pastor, porque Davi era pastor de ovelhas. Então essas eram as responsabilidades do pastor. Continuando, neste sentido, encontramos Davi sendo escolhido por Deus para apacentar o seu povo. Os líderes eram estabelecidos para que o povo do Senhor não fosse como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, Deus estava dizendo, estou levantando Davi como rei. Incrível, não está marcado na minha Bíblia, o Salmo 23, deixa eu marcar aqui pelo menos os 2 versículos, que é os 2 versículos da lição, que a gente tem que usar marca-texto para a gente não esquecer. Então, Deus levanta Davi, e Davi sabia como cuidar do povo, porque Davi era um pastor verdadeiro, ou um pastor fiel.
No nosso ponto 2, ponto 3 vai dizer: pastores que apacentam a si mesmo. É para respirar, irmão. Respira fundo. Pastores que estão aqui, profetas que estão aqui, alunos que estão aqui, professores que estão aqui, e você que gosta de estudo bíblico e não se identifica com nenhuma dessas áreas, mas quer aprender a palavra de Deus, respira. Respira, porque no tempo bíblico, no tempo de Ezequiel, existia pastores que apacentavam a si mesmo. Assim, diante do exposto nos tópicos anteriores, podemos entender com mais clareza como os primeiros ouvintes de Ezequiel a mensagem divina: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Ezequiel 34. Ao longo da história de Israel, há diversas expressões de líderes que contribuíram para que o povo se desviasse do caminho do Senhor. O povo se desviava por si só, as ovelhas ficavam desgarrando. Porém, tinha pastores que provocavam a ira ou o desvio do rebanho. Dá para aplicar no dia de hoje? Existem ovelhas que não querem ser repreendidas pelos pastores, dia de hoje. Mas existem ovelhas que são repelidas pelo pastor, porque quer ouvir uma palavra e não tem, quer ser tratada e não é, quer ser cuidada e não é. Então os próprios pastores hoje repele, expulsa, empurra as ovelhas para fora, porque eles não querem ter trabalho com ovelhas, eles querem apacentar a si mesmo. É forte, como diz nosso irmão José do Niterói, que sempre está aí conosco. É forte. Continuando, assim como líderes que promovem um retorno ao Senhor e se esforçam para ensinar o povo os mandamentos do Senhor, a denúncia de Ezequiel aqui é contra todos aqueles que tinham sido constituídos para cuidar das ovelhas do Senhor, contudo, apenas viviam seus próprios interesses, comiam a gordura, se vestiam na lã e degolava o cervado. Anota, irmão, anota, ó. Eu quero o seu dízimo, eu quero a sua oferta, mas eu não quero ter trabalho com você. Eu não quero te visitar de madrugada, eu não quero ir no hospital para orar por você. Tá aqui, ó. Comem a gordura, vestem a lã e degola o cevado. Mas cuidar? Não. Que é isso? Deus abençoe, viu? Vá com Deus aí. Deus é bom o tempo todo. Tá, mas e aí? Você vai me visitar? Vai fazer uma oração pelo meu filho? Vai fazer uma oração pelo meu casamento? Vai lá no casamento? Vai me dar uma instrução? Não. Eu vou orar por você. Não. Pastores que apacentam a si mesmo. Pastores que não querem ter cuidado. E continua aqui, viu? O professor Valdir. Irmão, porque é forte, irmão. Como é difícil. Porque muitos são os pastores falsos no nosso meio, que não querem cuidar das suas ovelhas. Além de agir sem amor, rigor, dureza e não socorre nas necessidades. Trata com rigor, dureza, não socorre nas necessidades. Irmãos, dízimo é fundamental para a igreja. Oferta é fundamental para a igreja. Votos é fundamental para a igreja. A energia da igreja não é de graça. A água não é de graça. Os bancos não são de graça. O microfone que o pastor fala não foi de graça. Mas uma coisa é que o pastor está querendo tudo isso, mas não quer visitar as ovelhas, não quer cuidar das ovelhas, não quer tratar das ovelhas, não quer ter o cheiro de ovelha. Falei na lição passada, você vê que as lições elas se combinam, já falei, são sistemáticas, assiste a lição passada. Meu pastor Ricardo José Santana, ele dizia, pastor, que é pastor tem que ter o cheiro da ovelha. O que significa isso? É estar junto, é estar perto, é estar se envolvendo. Então hoje temos dias difíceis, mas esteja alerta, porque vai ter os ministros fiéis, que é o que nós vamos falar agora. Eu vou me desviar. Não. Tem pastores fiéis, tem profetas de Deus,
ainda hoje, em pleno 2022, há pastores fiéis, há profetas verdadeiros. É o que nós vamos estudar agora, no tópico 3, ministro de Cristo fiel. Que diz assim: como no passado, hoje também Deus chama e capacita pessoas para apacentar, ensinar e cuidar do seu rebanho, a igreja. Abra sua Bíblia de novo, 1 Coríntios, irmão. Eu sei que vocês gostam que eu abra a Bíblia, porque não fica só nas minhas palavras. Isso a gente aprendeu nos primórdios da nossa jornada. 1 Coríntios, capítulo de número 4, o versículo de número 1 e 2. Que os homens nos considerem como ministro de Cristo, dispenseiro dos mistérios de Deus. Versículo 2. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Tá bom, você quer ser você quer ser considerado como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus? Aí ele coloca, vou até marcar de duas coisas aqui, ó. Marca aí, professor, pede para ler. Povo aí do YouTube, não desanima não, professor, alunos, desanima não. Você que pensa aí um dia se desigrejar, desanima não, porque a Bíblia pede hoje aqui, ó. Assim diz, requer-se dos dispenseiros de Cristo que cada um se ache fiel. Tem homens fiéis, tem homens que lutam pela palavra de Deus, pelo bom estado de Deus. Isso é a igreja. A igreja de Deus tem homens fiéis. Levanta a bandeira dos pastores fiéis, dos pastores verdadeiros, dos profetas fiéis. Existe sim. Continuando. E requer-se que tais pessoas sejam fiéis. São duas importantes expressões. Ministros. Ministros quer dizer servir sob direção, e dispenseiros, administrador do Evangelho. São termos que lembram cumprir a missão dada por Deus, sendo submisso ao Espírito Santo e às fiéis verdades do Evangelho. Anota aí, ó. Primeiro, ministro significa o quê? Servir sobre uma direção. Que direção? De Deus, direção do Espírito Santo. Dispenseiro, administrador do Evangelho. Por que eu abro a Bíblia? Que eu já disse desde o começo, ela é a regra, é aqui que nós temos que encontrar tudo o que nós precisamos. E aqui tem tudo o que nós precisamos. Vamos agora para o nosso 3.1, dons de Deus para a igreja. Aqui no canal tem uma playlist aí falando sobre os dons de Deus para a igreja. Foi o último trimestre de 2021, o quarto trimestre de 2021. Tem uma playlist que Deus levantando os dons para que a igreja seja, o corpo de Cristo funcione melhor através dos dons. Se você não viu, procura aí a lição sobre os dons para o ministério da igreja. O melhor andamento da igreja. Está aí no canal, procura. O Senhor Jesus tem concedido à sua igreja dons, do grego doma, ou seja, presente. Dom é presente. Como os relacionados em Éfeso, capítulo 4, do 11 ao 8. Assim, enquanto a igreja estiver neste mundo, será cuidada como rebanho de Deus pelo Senhor, por intermédio daqueles que Ele tem dado a capacidade pelo seu Espírito, visando aperfeiçoamento, edificação, amadurecimento e crescimento até que chegue à medida da estatura completa de Cristo. Para começar, abra sua Bíblia mais uma vez, livro de Éfeso, irmão? É assim. Vamos lá. Livro de Éfeso, aqui ó. Capítulo de número 4, o versículo de número 8 ao versículo de número 11, que diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, a mim e a você, professor. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às portas mais baixas da terra.
Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Anota aí que esse Deus, que esse Jesus foi que deixou um para apóstolos, outro para profetas, outros para evangelista, outro para pastores e outros para doutores. É o chamado os 5 ministérios de Cristo. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. É Deus dando para nós. Deus deixou esses homens para nós, para que a gente possa ser edificado dentro da sua casa e tendo cada vez mais o alicerce na sua boa, perfeita vontade. Deus não desamparou. Se mantenha fiel. Existem os falsos porque só existem os verdadeiros. Me lembrou algo agora que não está aqui na lição, mas me lembrou de algo aqui sensacional. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 11, e deixa eu ver o versículo exato para você. Versículo de número 19. Essa leitura, se você não é familiarizado com esse texto, essa leitura é da nossa ceia. Todos os meses, eu sou assembleano, e todos os meses nós tomamos ceia, fazendo em memória de Cristo. Então a gente lê sempre 1 Coríntios, capítulo de número 11, geralmente a partir do versículo 23 até o versículo 30, 32. Só que tem uma parte antes dessa leitura oficial da nossa ceia, das Assembleias de Deus, na sua grande maioria, tem um versículo que chama muito a atenção para que você se firme mais ainda no Evangelho. É o versículo de número 19. Até importa que haja entre vós heresias. Meu Deus, como é que Paulo está dizendo que é bom, é necessário, importa, convém que haja heresia no meio da igreja? É isso mesmo, meus irmãos. Está isso na Bíblia? Abre a sua Bíblia aí. Está escrito isso na Bíblia, dizendo é bom. Que bom que tem heresia no meio de vocês. É verdade? É. Mas só que o versículo não acabou. Você tem que, por isso que a gente ensina a Bíblia, eu ensino a Bíblia para você. Porque você tem que pegar todo o contexto e ler tudo e dizer, entendi o que Paulo está dizendo, porque é bom ter heresia. Olha o que é que fala Paulo, vou repetir. 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 19. Até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vocês. A pergunta é, você, como verdadeiro discípulo de Cristo, está se manifestando no meio dos falsos? Deus está nos despertando, chacoalhando, meu irmão, para dizer, é bom mesmo, que legal que tem heresia. Mas para quê? Para que nós nos levantemos e dissemos, assim diz o Senhor, e não é invenção minha, não sou sonhador, é a palavra de Deus em minha boca, ensinando o povo dele a palavra dele. Até importa que haja entre vós heresia, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Você está se manifestando contra os falsos profetas? É uma ordenância. É bom que tenha falsos, para que nós, que somos verdadeiros, se levantemos aqui nessa plataforma e falamos da verdade do Evangelho. Agora vamos para o nosso ponto 3.2. Falsidade nos últimos dias. Aqui ele já tira um pouquinho lá de Israel e já quer aplicar literalmente aqui agora nos nossos dias. Vamos ver. Como vemos nos tópicos 1 e 2, a existência de falsos profetas e pastores infiéis na história passada de Israel, o Senhor Jesus Cristo e os apóstolos, pelo Espírito Santo, também relata que nos últimos dias da igreja na terra surgirão falsos doutores, enganadores e falsos profetas. Bíblia mais uma vez, irmãos. Livro de Atos, capítulo de número 20. Abre aí.
Vamos ver o que é que fala Atos, capítulo de número 20, o versículo 29 e 30. Você já se inscreveu no canal? Se já se inscreveu, deixa um comentário. Se não é inscrito, se inscreve. Ajuda esse canal a propagar a palavra de Deus. Versículo que eu falei, 29 e 30. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vocês lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre os mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Paulo, meu Deus, meu irmão, aqui é tremendo. Aqui a gente tem Paulo escrevendo para a igreja de Éfeso, né, que ele já tinha falado sobre os dons que Deus levanta do verdadeiro. Aí ele está dizendo aqui, quando eu sair daqui, preocupa não, vai vir uns que vão tentar enganar vocês. Lobos cruéis. É isso que Paulo está dizendo aqui para os Éfesos. Assim que eu sair daqui, vai vir para vocês lobos cruéis, fingindo ser o que não é. Então, os últimos dias, como foi falado na lição anterior, seriam dias trabalhosos. É os dias que nós estamos vivendo. Notemos como a expressão não perdoarão o rebanho lembra a descrição de Ezequiel 34. Muito bem. Precisamos, pois, estar atentos e seguros na palavra de Deus para não sermos levados por espíritos enganadores. Isso é 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2. Israel tinha as escrituras sagradas e os profetas que o Senhor enviou, porém desprezou. E nós hoje? É uma pergunta do escritor, eu pergunto para você, e nós hoje? Se lá no Antigo Testamento eles já tinham a lei, a Torá, as escrituras, e tinham os profetas, e eles se desviaram, e a pergunta está aqui, e nós hoje? A pergunta, o que é que nós temos para vencer esses falsos profetas, esses pastores infiéis? Temos a Bíblia completa. O Espírito Santo habita em nós. Os dons ministeriais, como estamos reagindo às providências de Deus para a sua igreja. Como estamos reagindo? Temos a Bíblia completa. Temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. E agora, o que nós vamos fazer? Guerrear. Você fazer feito Paulo. É bom? Tem os falsos mestres, tem as heresias dentro da igreja? Só por um motivo, para se levantar os sinceros, os verdadeiros que preguem a palavra. E é o que eu estou fazendo, é o que você está fazendo. Só de você assistir, você já está incentivando a palavra verdadeira a ser pregada. Quando você se inscreve num canal que fala a palavra verdadeira, você já está indo contra os falsos pastores, ou os pastores fiéis e os falsos profetas. Só de você ser inscrito nesse canal, comentar, compartilhar. Fazem parte de um só grupo. Como estamos reagindo hoje? Temos que reagir com sinceridade. Chegamos no nosso ponto 3.3. Cumpre o teu ministério. É uma direção. Cumpre o teu ministério. Professor, eu não sei qual é o meu ministério. Tu tem um ministério principal. Sabe qual é? É para todos aqueles que é cristão. É pregar o evangelho a toda criatura. Cumpre o teu ministério. O meu é ensinar a palavra. O seu pode ser louvar, o seu pode ser cuidar, o seu pode ser visitar. Tem irmãos que gostam tem uma sensibilidade para ir a presídios, outro para hospitais, outro para orfanatos, outro para a rua, para os mendigos. Então cumpre o teu ministério. Pastor, eu não tenho um professor, eu não tenho coragem para fazer nada. Então você tem uma oportunidade. Pega esse vídeo, copia ele, faz uma lista de transmissão no WhatsApp e manda para todo mundo. Você não tem coragem de gravar um vídeo, não tem coragem de ir na rua? Então incentiva quem tem. Pega isso aí, para você não vai custar nada. E para o canal será maravilhoso e para o reino de Deus. Melhor ainda que a palavra está sendo ensinada com sinceridade. Vamos ver o que fala o escritor. A expressão que intitula este capítulo foi extraída de 2 Timóteo 4,5. O apóstolo Paulo estava encerrando a sua carreira nesta terra, conforme o sentido
dessa expressão no grego é como ele se estivesse dizendo a Timóteo: desempenha plenamente, com toda a certeza. Professores, marca isso aí, ó. É como se Paulo estivesse dizendo, ó, desempenha plenamente, com toda a certeza, o quê? O seu ministério. Vamos ler mais uma vez. Aqui vamos ver 2 Timóteo. Vamos ver, irmão. É a escola bíblica, temos que ler Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 4, o verso de número 5. Apenas um versículo. Mas tu, sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Sóbrio, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu chamado. Só aqui já dá uma mensagem. Ser sóbrio em tudo, sofrer as aflições, fazer a obra de um evangelista e cumprir a missão. Paulo morrendo e dizendo, aliás, Paulo sendo condenado à morte. Essa foi a última carta que Paulo escreve em sua vida. E ele pede para Timóteo, seu filho na fé, cumprir o seu ministério. E tem pastores, tem profetas, tem professores, mestres, doutores, sinceros, aqui no YouTube ensinando a palavra. Cumprindo o quê? O seu ministério. O professor continua colocando aqui. O ofício de ministro acerca das coisas divinas. Tal firmeza no cumprimento da missão faz-nos lembrar de Jeremias e Ezequiel, que em tempos tão difíceis enfrentaram falsos profetas, indiferenças, perseguições, adversidades e ameaças, permaneceram fiéis àquele que os chamou enquanto anunciava a verdade da palavra do povo de Deus. Ó, você acha que é só nos seus dias que existe aqui, ó? Vamos ler. Profeta Jeremias e Ezequiel enfrentaram o que aqui, ó? Tempos difíceis, eles enfrentaram falsos pastores, indiferenças, perseguições, adversidades, ameaça. Mas, outro marca-texto para você marcar aí, mas, olha só, permaneceram do quê? Permaneceram o quê? Fiéis naquilo que os chamou, naquele que os chamou. Mateus capítulo 5, vamos ver essa referência para nós entrarmos na nossa conclusão. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 10. Olha o que Jesus diz. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Por causa de Jesus sendo perseguido, ele está dizendo que exaltai e alegrai, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, antes de nós, antes de todos nós. Ele está dizendo, ó, fiquem alegres. Ezequiel e Jeremias se alegraram, não desanimaram, continuando pregando a palavra, e nós continuamos pregando a palavra, mesmo sendo perseguido. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o nosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram eles, estão perseguindo a gente, nos perseguindo por causa do nome de Cristo. Glória a Deus, é sinal que estamos pregando a verdade continua nos nossos lábios. Somos profetas fiéis, pastores fiéis, estamos anunciando a palavra de Deus para todos aqueles que estão perdidos. Amém? Nossa conclusão. Em todo o tempo, o povo de Deus tem enfrentado a realidade de encontrar falsos profetas e pastores infiéis. Contudo, o Senhor Deus continua levantando pessoas fiéis a Ele e comprometido com a verdade do Evangelho para levar adiante o seu propósito. Qual é o propósito? Arrependimento. Qual é o intuito do canal Bíblia para o Cotidiano? Ensinar a você a palavra de Deus para que assim você possa se chegar a Deus cada vez mais. Essa foi a lição de número 8, que falamos sobre a mensagem contra os falsos profetas e os pastores infiéis. Se levante como um pastor fiel.
Se levante como um profeta verdadeiro, porque Deus capacita os verdadeiros. Deus chama aqueles que querem fazer a sinceridade. Como disse Paulo, é bom que haja heresia, para que o sincero se manifeste. E esse sincero pode ser você. Por aqui, Tony Pinho. O canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu te espero na próxima aula.